graça do nosso Deus, ela seja sempre abundante sobre as nossas vidas. E mais uma vez eu trago a palavra de Deus aos nossos corações, neste momento difícil em que nós estamos atravessando e precisamos entender que os olhos do Senhor, eles estão sempre sobre cada um de nós. Por isso, eu queria que você pensasse comigo nesta noite, baseado justamente no Salmo 33, o verso 18, que diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, os olhos do Senhor, eles estão sobre você. Você não pode deixar de entender isso, porque Deus, Ele em todo tempo, Ele fez questão de se manifestar de forma grandiosa ao seu povo. Deus, Ele não está preso dentro das igrejas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. É o que Atos capítulo 7, versículo 48 e também 17 e 24 fala sobre isso. Então, os grandes feitos do Senhor, eles são contados de geração em geração. O dizer que Deus, Ele é tudo e que Ele pode todas as coisas, mas sabemos que isso é uma grande verdade na vida do povo de Deus. Porque Deus, Ele se manifesta em resposta justamente à necessidade de alguém que clama por Ele. Há um versículo muito conhecido que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Jeremias 33, o verso 3. Então, nosso Deus, Ele não está limitado nem mesmo aos nossos pensamentos a seu respeito. Deus, Ele não confunde nenhum de nós. E quando nós pensamos nessa questão de Deus, às vezes nós não entendemos como Deus age. A nossa mente, na verdade, ela não alcança. Ele não está limitado ao que é visível ou invisível. Deus, Ele é além dessas coisas. Então ninguém sabe, entende ou compreende o tamanho do seu poder. Uma coisa é certa: o Deus que nós falamos dele, o Deus que nós servimos, Ele pode sim fazer todas as coisas. E Ele pode mudar então a nossa sorte, a nossa história, porque Ele se importa conosco. Nós somos para Deus como a menina dos seus olhos. Deuteronômio capítulo 32, o verso 10, nos diz isso. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Então, quem toca no povo de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Independente das circunstâncias vividas, os olhos do Senhor, eles estão atentos sobre aqueles que esperam nele, sobre aqueles que estão olhando para Ele, esperam o seu agir, porque Deus vem sobre eles com grande misericórdia. A minha pergunta é: você tem esperado o agir de Deus? A misericórdia de Deus sobre a sua vida, você espera realmente isso? Queridos, dentre muitas histórias que demonstram justamente o olhar atento de Deus para com os seus filhos, eu quero destacar a história de Zacarias e Isabel. Isabel, ela tinha o seu ventre estéril, era inútil, era sem produção. E certa vez, o seu marido, o sacerdote Zacarias, que orava ao Senhor, ele orava muito, pedindo para ter um filho com a sua esposa Isabel. E então ele entra na presença de Deus, começa a orar ao Senhor, e o anjo do Senhor disse: Zacarias, não temas,
porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Está lá em Lucas capítulo 1, versículos 13 e 14. Zacarias deveria ter ficado com o coração cheio de alegria, mas, na verdade, diante de tudo aquilo que ele estava ouvindo, veio a incredulidade no seu coração. A incredulidade falou mais alto a ele, e assim ele pôde então duvidar. E ele disse: como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu estou muito velho e a minha mulher também. O versículo 18 do Evangelho de Lucas, capítulo 1, nos mostra isso. Zacarias, ele retrata muitos de nós quando o milagre vai chegar em nossa vida. Quando nós vamos começar a produzir, quando Deus ele responde os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas orações. Muitas vezes nós também duvidamos. Ele fala como ele tem feito em nosso meio, mas sempre vem a dúvida em os nossos corações diante daquilo que Deus ele fala a cada um de nós. E nós pagamos então um alto preço, porque nós duvidamos e então vem uma inquietação em os nossos corações. O anjo, diante da incredulidade de Zacarias, ele lhe disse: você não está acreditando no que eu disse, mas isso vai acontecer no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá mais falar até o dia em que o seu filho nascer. O verso 19 do Evangelho de Lucas, capítulo 1, nos mostra essa conversa. Então, às vezes, é preciso que o Senhor ele faça com que calemos a nossa boca, como ele fez com Zacarias, para que a nossa fé ela seja então despertada e ela possa produzir frutos. Será que nós vamos esperar a calamidade bater à nossa porta para sermos despertados e acreditarmos que Deus ele se preocupa conosco? Será que vamos esperar realmente os tempos difíceis? Olha o que nós estamos vivendo. Muitos esperaram esse tempo. Agora nós temos que entender que o Senhor ele não tapa os ouvidos para o clamor dos seus filhos. Todas as vezes quando os seus filhos clamam, ele ouve, ele responde. Ele nos ouve justamente porque ele quer nos abençoar, ele quer nos fazer fecundos, ele quer tirar a nossa vergonha. O Senhor, através de Jesus, ele veio para animar os aflitos, ele veio para anunciar a libertação da escravidão de tantas coisas neste mundo e pôr em liberdade a mim e a você. Deus, através de Jesus, ele veio anunciar a mim e a você, como hoje ele está fazendo mais uma vez, o tempo da salvação. Que chegou realmente o dia da derrota do inferno sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da nossa família, pois ele está presente justamente para nos consolar. Consolar aqueles que têm chorado, consolar aqueles que estão entristecidos, que estão angustiados. O Senhor, ele veio justamente para consolar o nosso coração, trazer paz e salvação. Ele está presente para consolar você também neste dia. Ele está presente para te dar alegria ao invés de tristeza, sorriso ao invés de pranto e felicidade ao invés de lágrimas, roupas de festa ao invés de luto, de morte. Ele está aqui justamente para fazer o nosso ventre frutificar. Esse é o nosso Deus, o Deus que tudo pode. Os olhos do Senhor
estavam sobre a vida de Isabel para fazê-la frutificar. Pouco tempo depois, a história nos mostra que Isabel, ela realmente ficou grávida. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Os olhos do Senhor estão sobre você. Você que teme ao Senhor, você que tem esperado no Senhor, você que tem esperado a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Os olhos do Senhor, eles estão sobre você para fazê-lo frutificar na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, no seu trabalho, onde quer que você esteja, Deus está olhando para você e Ele quer que você frutifique. Busque conhecimento no Senhor. Busque conhecimento na sua palavra. Peça ao Espírito Santo de Deus que lhe ajude a frutificar. O Senhor, Ele é o Deus que tudo pode. Ele ama você verdadeiramente e você foi chamado para frutificar. Nós temos ouvido isso em muitas pregações sobre frutificar onde quer que você esteja. Eu quero dizer que muitas vezes os nossos sentimentos estéreis, por causa da culpa do passado, das angústias, da tristeza, dos medos, da vida conjugal por um fio, da vida familiar sem paz, muitas vezes isso ataca o nosso coração. Mas seja qual for o seu problema, eu convido você a se lançar na presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, porque Ele pode fazer com que você frutifique. Ele está pronto para fazer isso. Os olhos do Senhor estão atentos sobre cada uma das pessoas que o temem. Por isso eu creio que o Senhor está também atento a você, que busca essa intimidade com Deus, que deseja essa intimidade com Ele. Entenda que a misericórdia do Senhor quer nos alcançar. Entenda que Ele quer fazer de nós árvores frutíferas. E o Senhor, Ele nos chama a entregarmos e confiarmos tudo a Ele, pois os seus olhos estão sobre nós. Meu desejo é que essa palavra penetre nos nossos corações e alcance o meu e o seu coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos frutificar em todas as coisas. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a vida da sua família, que o Senhor esteja nos abençoando como nação, como povo do Senhor, e que a nossa vida seja sempre para a glória do nosso Deus.